Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 21 de novembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos aprender mais sobre a tuberculose. É terça, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um pão de queijo fit. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente e responder a nossa pergunta de hoje. E também através da linha interativa você vai poder mandar sua dúvida para os nossos convidados. Tem tudo isso e muito mais, então fica conosco que o assunto do dia só está começando. E a tuberculose é uma doença infecciosa que precisa de devidos cuidados e tratamentos. Ela afeta prioritariamente os pulmões e pode ser fatal. Anualmente são notificados cerca de 10 milhões de novos casos em todo o mundo, levando mais de 1 milhão de pessoas a óbito. Além do pulmão, a doença também pode atingir outros órgãos do corpo, os rins, ossos e a meninge. As meninges são as membranas que envolvem ali o cérebro. A tuberculose ela é transmitida por via aérea em praticamente todos os casos. E para nos ajudar a compreender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Alexandre Menezes, ele que é epidemiologista e superintendente do programa SANAR, da Secretaria Estadual de Saúde. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a doutora Paula Ataide. Doutora Paula é pneumologista do Hospital Português e do Ambulatório de Referência em Tuberculose do Hospital Otávio de Freitas. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Maguidiel Nayal. Confira! A tuberculose é considerada a doença mais letal em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mais de 1.600.000 pessoas morreram vítimas da doença. Em Pernambuco, essa incidência também é alta. Em 2016, foram registrados 4.632 casos, 55 a mais que em 2015. Neste ano, a quantidade de casos registrados chegou a 3.378 até o dia 2 de outubro. Para esta médica de saúde da família, esses números são resultado da resistência dos pacientes na procura pelo tratamento, a maior parte das vezes por confundir os sintomas. A pessoa que começou a tossir mais intensamente, essa tosse persiste, uma febre que não tem nenhum motivo, é bom procurar um médico para ser investigado a tuberculose, porque ela pode estar doente realmente. A tuberculose no começo, você tem uma cura muito boa. Todos os pacientes vão curar com 6 meses de tratamento. Porém, se você demora a se tratar, o bacilo começa a provocar lesões no seu pulmão, que nós chamamos de cavernas. Essas cavernas são cicatrizes que ficam para o resto da vida. E aquele pulmão pode ficar comprometido para o resto da vida. Com a demora para buscar tratamento, muitos pacientes acabam vítimas da doença. 418 pessoas morreram devido à tuberculose em Pernambuco no ano de 2015 e 387 em 2016. Desses 387 óbitos no último ano, 103 ocorreram no Recife, o que poderia ser evitado se o tratamento, que é gratuito, fosse realizado e concluído pelos pacientes. Não é vendido em nenhuma farmácia, tem que ser realmente passado pela unidade de saúde, porque é uma doença que tem que ser notificada para o Ministério da Saúde e o tratamento dura 6 meses. Então, o paciente tem que tomar o remédio realmente todos os dias durante 6 meses para ficar curado. O contágio da doença acontece pela tosse de um infectado, mas devido à estigmatização da tuberculose, muita gente acredita que qualquer contato pode provocar a transmissão, o que é mito. A pessoa pega a tuberculose através das gotículas de saliva. A pessoa que está com tuberculose, quando tosse, elimina milhares de bacilos. Esses bacilos, eles ficam no ambiente, principalmente ambiente fechado, sem janela, sem sol. E a pessoa respira aquele ambiente, aqueles bacilos que vão para a sua garganta, vão para o pulmão, se alojam e ali eles começam a surgir a tuberculose doença. O mito é que a tuberculose você não pega através de um copo. Então, a pessoa com tuberculose beber um copo de água, então aquele copo tem que ser lavado, não.
A pessoa não pega a tuberculose pela saliva, e sim pela tosse e pelas gotículas de secreção da tosse. Moisés Soares está em tratamento há 4 anos. Ele abandonou o uso de medicação 2 vezes. A primeira vez parei, eu pensei que estava bom, parei. A segunda vez também pensei que estava bom, parei. A terceira vez eu concluí. E agora estou na 4ª vez, concluí na 4ª. O típico paciente que não tinha adesão ao tratamento. Então, o senhor Moisés começou o tratamento por 2 vezes, abandonou o tratamento. E nós conversamos com ele pela 3ª vez e sentamos com ele, ele realmente começou a usar a medicação. Demos uma força muito grande na área social. Esses pacientes, às vezes, eles não têm como se manter financeiramente. E a gente, como equipe, comunidade de saúde, nos demos as mãos e conseguimos ajudar o senhor Moisés na parte financeira. E ele conseguiu terminar os 6 meses de tratamento. Infelizmente, a doença voltou agora, mas ele está em retratamento. Estamos aguardando alguns exames dele. Agora, ele está apresentando melhoras, ganhou peso e garante que vai até o fim. No começo do tratamento, eu estava pesando 33 quilos. Ganhei os pesos, estou de 33, já estou com 49. Já segurei bem minha base de peso já. Está se sentindo doente, tem que procurar o médico e fazer o tratamento, né? E procurar fazer mesmo, né? Não é fazer que nem eu fiz. Tem que ir até o fim, se não for até o fim não adianta. Verdade, Moisés, você já sabe, né? Já passou por isso, tem que dar continuidade sim ao seu tratamento. Iniciou, parou o tratamento, depois voltou a doença, iniciou de novo o tratamento, deixou, abandonou, agora sim, de uma vez por todas. Vamos cuidar, Moisés, vamos fazer o tratamento como recomenda aí a equipe, né, profissional, a equipe médica, para que você fique bom. A gente deseja muito boa sorte a você e muita saúde. Você que está em casa, quer participar aqui do nosso programa, quer interagir, mandar sua pergunta, vamos abrir o nosso espaço a partir deste momento para você participar aqui conosco. Olha só, deixa eu te explicar o que é que você deve fazer para participar aqui do programa. Vamos lançar a nossa enquete. É a nossa pergunta de hoje, onde você vai ligar para responder a seguinte pergunta. Temos essa pergunta a fazer a você. Você conhece os sintomas da tuberculose? Você vai responder sim ou não, através da nossa linha interativa. 3424-1977 é a nossa linha interativa, você vai ligar para a gente para responder a nossa pergunta de hoje. Você também, através da linha interativa, pode mandar a sua dúvida aqui para os nossos convidados, 3424-1977. Você também pode interagir conosco através da internet, está com acesso aí à internet, acesse a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Na nossa fanpage você deixa sua dúvida, seu depoimento, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, 994 18 1206. Acesse o WhatsApp, deixa aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, a tuberculose é uma doença que passa muitas vezes como silenciosa, porém ela pode gerar diferentes sintomas que precisam de atenção. Isso para que haja um tratamento eficiente a fim de combatê-la. Esses sintomas da tuberculose, eles podem ser vistos como comuns para o seu dia a dia e geralmente eles são confundidos ali com os sintomas de uma gripe, uma simples gripe ou também de alergias. Ou seja, podem ser sintomas traiçoeiros e por isso devem ser analisados. E a gente vai, a partir deste momento, aprender um pouco mais sobre o tema. Quero dizer desde já que é um prazer receber os convidados aqui no nosso estúdio. Doutora Paula Ataide, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada. Olá a todos de casa também. Obrigada por abrir esse espaço para a tuberculose, uma doença um pouquinho esquecida pela maioria das pessoas e que muitas vezes se acha que já foi erradicada, mas que infelizmente continua por aí a matar muita gente. Também queria dar boas-vindas aqui ao doutor Alexandre Menezes. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, Babino. Olá a todos os ouvintes, agradecendo pelo convite, estamos à disposição sempre. A gente trouxe, no início do programa, a informação que por ano são notificados 10 milhões de novos casos em todo o mundo. E de óbitos chega a quase 1 milhão de pessoas, a cada ano. É um número muito expressivo. Preocupa muito vocês, profissionais médicos, ao ver, porque não são simples estatísticas, são pessoas que estão morrendo, perdendo a batalha por conta da tuberculose. Como é que vocês analisam esses números? Se não tiver políticas públicas, se não tiver
uma divulgação maior para combater essa doença, esse número pode ser ainda cada vez maior, né? Pode ser ainda mais assustador. 10 milhões de notificações em todo o mundo, doutora Paula. É muito grande o número. Às vezes um pouquinho até mais, 10 milhões e meio, com a mortalidade em torno de 10 a 15% ao ano. Esse foi o último boletim que nós tivemos da OMS. É importante frisar que Recife é a capital brasileira de mortalidade por tuberculose. E é importante a gente frisar também que a tuberculose mata per si. A própria doença mata, mas ela também deixa sequelas graves e que vão matar ao longo do tempo. São pacientes que vão ficar com pulmões completamente destruídos. São pacientes jovens que vão depender de oxigênio para respirar para o resto de suas vidas e que vão ficar fazendo infecções de repetição, vão desenvolver insuficiência cardíaca e vão terminar falecendo pelas suas sequelas. Então, se a gente for extrapolar além da doença, eles vão morrer muito mais, entende? Então, é muito preocupante. E quais fatores a gente poderia observar e levar em consideração para se ter, né, uma incidência tão grande aqui na capital pernambucana de casos de tuberculose? Seria o clima? Seria a falta de políticas públicas? O que é que falta, né? Como é que a gente compreende esse alto número aqui na nossa capital? Bobina, a tuberculose, ela, como dizem na saúde pública, ela teve um recrudescimento, né? A gente teve a tuberculose há mais de um século atrás como uma das doenças que mais matava, né? Considerada por muitos períodos assim, uma das que mais matava entre todas as doenças. Algumas situações trouxeram a tuberculose de volta, né? Como por exemplo o HIV, então é uma infecção que favorece muito, né, a tuberculose, mas certamente a gente tem como principal fator questões relacionadas às condições de vida mesmo, né? Então esses são os principais fatores. Hoje no Brasil, no Sistema Único de Saúde, a gente tem um tratamento gratuito, o tratamento é disponível, dificilmente a gente tem esse tratamento em falta, geralmente a gente tem, mas há necessariamente que se ter um investimento maior do ponto de vista da sensibilização, da educação em saúde, orientação das pessoas sobre os sintomas, para que haja a procura rápida, né, a partir do início dos sintomas, como já foi falado na reportagem aí. Então esses fatores eles contribuem muito para isso. Essa relação de lugares onde tem mais casos está muito ligada realmente às condições de vida, né? Não necessariamente climática, né? Sim, mais as condições de vida, porque esse é um aspecto muito relacionado aí a essas doenças como a tuberculose, que a gente chama de doenças negligenciadas, né? A gente falou também no começo do programa, né, que muita gente confunde os sintomas da tuberculose com uma gripe, com uma alergia, e isso demora muito a se chegar ao diagnóstico. A gente falou, né, que são sintomas traiçoeiros, que podem levar as pessoas a essa confusão toda. Levando em consideração, né, esse relato que a gente falou aqui no começo do nosso programa, fica mais difícil e quanto mais distante esse diagnóstico, quanto mais protelar, né, esse diagnóstico, mais grave pode se apresentar a doença e menos chances de cura, a gente pode dizer assim? A questão passa sempre pela educação. A tuberculose é uma doença camaleônica. Ela pode simular muita coisa, não é? Então, a primeira coisa, todo indivíduo deve saber que tosse por mais de 2 semanas ou por mais de 3 semanas no máximo, ele deve procurar o serviço de saúde. Alguma coisa está errada ali, ele precisa procurar. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, não só da tuberculose, como qualquer outra patologia, mais fácil será o tratamento. Da tuberculose, mais ainda, a tuberculose destrói o pulmão. Então, a partir do momento que você trata mais rápido, você tem menos destruição. Porque, às vezes, você consegue curar a doença, mas a cura da doença lhe dá uma situação muito mais difícil, que é a destruição e a dependência de oxigênio futura, que nós já falamos antes. Entende? E outra questão que também passa pela educação. O paciente tem sempre que ser informado que ele vai melhorar rápido, mas que ele não está curado. Então, tudo passa por uma questão de informação dos sintomas e do tratamento.
Por falar em informação, para a gente reforçar aqui, essa informação para quem está em casa nos acompanhando em relação ao contágio, né? É uma bactéria que fica suspensa no ar, a pessoa está com a imunidade baixa e contrai essa bactéria e começa a desenvolver a doença ou não? Como é que a gente compreende, né? Como é que se pega a tuberculose? É uma bactéria que em qualquer lugar ela pode estar, doutora? É mais ou menos assim? É mais ou menos isso. Primeiro, aqui no Brasil se foi visto que 87% dos casos de tuberculose notificados em 2016 eram de origem pulmonar. Quem transmite a doença são os pacientes que têm tuberculose no pulmão. Ela pode dar em vários lugares, como você falou, mas a tuberculose no pulmão é a que transmite a doença. Não são todos os casos de tuberculose pulmonar que transmite, mas só quem transmite são os de pulmão. Então, quem tosse e elimina bacilo, a bactéria da tuberculose, o bacilo da tuberculose, é que pode transmitir. Esses bacilos saem com a secreção do pulmão e ficam em suspensão no ar. As gotículas pesadas com bacilo, elas vão ser depositadas no solo. E as gotículas leves ficam em suspensão. Se aquele ambiente é bem arejado e bem iluminado, provavelmente aquilo vai ser arrastado e não vai haver a transmissão. Mas a partir do momento que o ambiente é fechado, o ambiente é úmido, o ambiente não é bem arejado nem bem iluminado, então, mais tempo essas gotículas ficarão em suspensão e o bacilo vai sobreviver. O bacilo não sobrevive onde tem luz solar e não sobrevive onde tem boas correntes de ar. Então, primeiro tem que ter um ambiente. Segundo, tem que ter gente para aspirar o bacilo. Todos os indivíduos estão susceptíveis a aspirar esse bacilo. Então, nós podemos nos infectar com esse bacilo. Mas uma coisa é ser infectado e outra coisa é ficar doente. Então, a partir do momento que nós nos infectamos, o nosso sistema imunológico ele começa a se mobilizar para evitar que a doença ocorra. E a doença só vai ocorrer nos infectados em 10% dos indivíduos. 5% nos 2 primeiros anos e 5% a partir do resto da vida, a partir desses 2 anos até o fim da vida. Em 90% dos indivíduos infectados, essa doença não ocorre. O bacilo fica lá, quieto, dormindo, sem se replicar e nada mais acontece. Para que a doença ocorra, é preciso que ocorra no indivíduo uma queda da imunidade. E essa queda da imunidade está ligada a pessoas que vivem com HIV e AIDS, que Alexandre já tinha comentado, pacientes diabéticos, pacientes alcoolistas, tabagistas e outras condições que fazem com que a imunidade caia. A imunidade caiu, a pessoa ficou infectada, os primeiros sinais da doença. Esses primeiros sinais aparecem de forma rápida ou demora um pouquinho, depois de 1 a 2 semanas, 3? Não, isso ainda... Tuberculose é uma doença de evolução muito crônica. Não é uma coisa rápida. Isso acontece se a imunidade for muito baixa nos 2 primeiros anos, em 5%. E se não, se for cair depois, 5% a partir dos 2 anos até o final da vida. Aí se faz um exame específico, que é o exame do escarro, está disponível na rede pública, é um exame de fácil acesso. Se eu estou em casa, tenho interesse, né? Estou com essa tosse de repetição, tenho interesse de investigar mais a origem dessa tosse, eu posso chegar e solicitar esse exame? Como é que funciona esse procedimento? Sim, o exame que a gente chama de baciloscopia, esse é um dos exames, a gente tem um outro exame, inclusive, que ele dá uma resposta mais rápida hoje e já dá um indicativo se aquela bactéria que está naquela pessoa já está resistente a uma das medicações. Então a gente tem esse exame disponível em toda a rede. Então, na medida em que a pessoa manifesta esses sintomas, a primeira coisa é procurar um médico, né? A suspeita precisa ser levantada por um médico que vai solicitar esse exame, isso numa unidade básica de saúde, ou seja, num posto mais perto de sua casa, em todos os 184 municípios e mais o distrito de Fernando de Noronha. Isso, em todos os lugares a gente tem disponível esse exame. E o cidadão deve cobrar caso em algum momento ele chegue lá e não tenha acesso. Então ele deve cobrar, buscar as ouvidorias,
buscar fazer realmente essa cobrança, porque é direito dele fazer esse exame na medida em que o médico recomendá-lo. A gente ouviu falar, né, a tosse persistir por muito tempo, tem que ser investigado, mas essa tosse, ela tem uma característica, porque tem gente que diz, tem uma tosse, é como se fosse uma tosse alérgica, uma tosse mais seca. É também para se desconfiar, qualquer tosse persistente tem que procurar o médico para investigar? Nós aconselhamos que todo paciente com tosse por mais de 2 a 3 semanas vá para o médico. Uhum. Se não for tuberculose, alguma coisa deve ser, entende? A tosse da tuberculose, em geral, começa seca e, normalmente, ela se torna uma tosse produtiva, ou seja, tem a produção de expectoração. Claro que nem sempre é tuberculose, mas não custa nada se investigar. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre a tuberculose. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando. Hoje a gente trouxe uma informação: tuberculose registrou aumento na incidência entre os anos 2015 e 2016. A doença cresceu 2,5% entre 2015 e 2016. No ano passado, foram mais de 69 mil novos casos de tuberculose. Apesar da doença apresentar queda nos últimos 20 anos, o Ministério da Saúde divulgou o crescimento da tuberculose no Brasil. Os números referem-se para cada 100 mil habitantes. Nesse período, houve crescimento de casos da doença em 12 estados. O Acre teve um crescimento de 37 para 46 em cada 100 mil habitantes. Já no estado do Pará, houve um aumento de 38 para 43. Aqui em Pernambuco, houve uma queda de 46 para 45, mas mesmo assim, teve casos da doença no estado. Para você ficar atento, alguns dos sintomas são tosse por mais de 3 semanas, cansaço, febre e perda de apetite. É importante também lembrar que a tuberculose tem cura. Por isso, ao perceber os sintomas, é preciso procurar atendimento médico imediatamente. Agora a gente volta ao estúdio do assunto do dia para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. E não custa nada lembrar, né, os sintomas da tuberculose. E lembrar também que, se for feito o tratamento de forma adequada, existe cura sim para a tuberculose. Muita gente, quando tem dúvidas, usa a internet como fonte de pesquisa. Vai lá na internet acessar informações sobre a tuberculose. Lá na internet encontramos muitas verdades que ajudam a gente a compreender melhor o assunto, mas também tem muitos mitos que podem atrapalhar você que está em casa a compreender mais sobre a tuberculose. A partir deste momento vamos mostrar algumas das informações que são comuns lá na internet e com a ajuda dos convidados vamos descobrir se é mito ou se é uma verdade. Olha só o que diz aqui a primeira informação. Mito ou verdade que a tuberculose está erradicada? É mito ou é verdade? A gente já deu uma colher de chá no começo do programa falando sobre isso, mas para reforçar para quem está em casa, está erradicada? Falta muito para a erradicação? Já adiantando aqui a nossa... Falta muito, falta muito. Erradicada é que não existe mais no país. Isso, esse termo ele é inclusive muito mal aplicado muitas vezes, né? Erradicação significa inclusive que o próprio agente causador ele não tem mais no ambiente, ele não circula mais. Então é algo que a gente pode dizer assim que está é quase impossível, né? A gente tem aí algumas situações, alguns países que está sob controle, mas obviamente não é o nosso caso. Mas a erradicação significa isso, até o agente causador desaparece do meio ambiente, e aí de fato isso é mito. Até o controle no nosso caso está mais difícil, né? A senhora concorda, doutora? Concordo, com certeza. Estamos longe disso ainda, bem longe. Ok, vamos à próxima tela, temos aqui outra informação, será que é mito ou verdade? Olha só, o tratamento ele deve ser interrompido quando os sintomas desaparecerem. Mito ou verdade? Bom, já falamos sobre isso, né? O tratamento tem que ser feito no mínimo por 6 meses, no mínimo. Mas quem vai decidir isso é seu médico assistente. Por favor,
não interrompa sem o médico interromper. Uhum. O médico é quem vai dar alta do tratamento. Bom seguir a risca, né? É. Porque muita gente cai nessa armadilha de dizer, não estou sentindo mais nada, vou parar a medicação, e não deve ser feito isso. Às vezes até o uso do antibiótico para controlar uma doença menos grave, muita gente, né, faz isso, de abandonar esse tratamento. Verdade. Remédio nunca é bom, mas é preciso que seja seguida a orientação médica, né? Então, nesse caso, a gente tem situações que podem voltar muito mais grave a doença em função desse abandono precoce sem ter sido dado alta pelo médico, né? Porque quando, né, existe esse abandono, a doença pode voltar mais grave, né? E mais resistente também, doutora? Exatamente. Quanto mais abandonos, maior a chance de resistência da bactéria aos medicamentos. E aí, mais difícil é o tratamento, maior a quantidade de medicação, maiores são os efeitos colaterais e menor a chance de cura. E maior o custo desse tratamento? Muito maior, doutora? Infinitamente. Começa ali com 4 medicações por dia? Em geral, para pacientes acima de 50 quilos, medicação são 4 comprimidos por via oral. Para um tratamento de multiresistência, 11 comprimidos mais uma medicação injetável. Para início. Depois a coisa vai complicando mais. Então, se você recebeu o diagnóstico, siga a risca aí o seu tratamento. É muito importante que você dê continuidade a esse tratamento e só pare quando o médico falar que é para parar. Próximo ponto, outra afirmação, mito ou verdade? Olha só, basta se aproximar de alguém com tuberculose para ficar doente? De maneira alguma. Para que ocorra a infecção, como a gente já explicou, infecção não é doença. Dos infectados, só 10% vão adoecer. E nem todas as pessoas que estão junto de um paciente doente vão se infectar. Para que ocorra a infecção, é preciso que o ambiente esteja propício, ou seja mal ventilado, mal iluminado. É preciso que ocorra um tempo grande de contato. Em geral, quem está mais sujeito a se infectar são pessoas que convivem no mesmo ambiente, são coabitantes, ou que trabalham no mesmo espaço, com ar-condicionado, pouco iluminados, enfim. Não é bem assim. Muita gente, né, tem dúvidas em relação a dividir talher, também usar o mesmo copo da pessoa que tem o diagnóstico, né, da tuberculose, às vezes tem essa resistência. A gente viu no começo do programa também, na reportagem, a especialista falando que beber no mesmo copo não vai infectar a pessoa. Mas existe muito esse medo, é uma dúvida muito comum também quando o paciente chega. É uma dúvida muito comum. Não existe transmissão de tuberculose por via digestiva, por via aérea somente. Não precisa ficar trocando roupa de cama, nada disso. Ok, próximo ponto, temos aqui outra afirmação, será que é mito ou verdade, que gestante tem maior risco de desenvolver a tuberculose? Não. Mito ou verdade? Não tem nada que comprove isso. Engraçado que no começo do século XIX se dizia que a gestante tinha maior chance até de se curar da tuberculose, porque o volume do abdômen comprimia as lesões de tuberculose e ela ficava curada mais tempo, porque fechavam as cavidades. Mas também isso caiu por terra. Durante um tempo se achou que a gestação piorava a evolução da tuberculose e hoje parece não ter nenhuma influência. Próximo ponto, ótima explicação. Vamos ver aqui a próxima tela. Mito ou verdade? Qualquer tosse prolongada é sinal de tuberculose? A gente viu também falar que não, é um mito. É um mito. Mas precisa sim ser investigada. Né? Tem várias doenças que podem causar tosse. Tosse prolongada pode ser asma, tosse prolongada pode ser sequela de tuberculose, tosse prolongada pode ser um tumor de pulmão, tosse prolongada pode ser refluxo, pode ser sinusite, enfim. Muita coisa precisa ser vista. Não dá para ficar parado, né? Só tossindo. E às vezes até a automedicação, né, leva essa tosse prolongada. As pessoas têm essa resistência de ir ao especialista, termina caindo nessa automedicação, que também é um perigo. Para a saúde como um todo, né? É verdade. Exatamente. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só o que diz essa informação. A gente falou sobre isso agora, né? É necessário separar os objetos de uso pessoal da pessoa com tuberculose e isolá-la.
Essa primeira parte a gente já respondeu, a questão dos objetos. Não precisa, né, doutora, fazer essa separação. Vamos falar um pouquinho sobre o isolamento. Bom, se for possível, nos primeiros 15 dias de tratamento, que é quando a pessoa está ainda transmitindo a doença, de tratamento de tuberculose pulmonar. A gente viu que só a tuberculose pulmonar é que está transmitindo. Se essa pessoa puder dormir sozinha, seria mais interessante. Por quê? Porque de noite ela tosse e não tem muito como você evitar que ela espalhe os bacilos no ambiente. Então, seria esse o isolamento. Ao longo do dia, o que se pode fazer é pedir à pessoa que tem a doença, que ainda está transmitindo a doença, que use uma simples máscara cirúrgica, porque isso já contém a secreção e com ela os bacilos. Depois dessa máscara cirúrgica, ela pode ser incinerada ou jogada no lixeiro, né, que vai ser incinerado também. Ok. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação, mito ou verdade, que a tuberculose tem ligação com as baixas condições socioeconômicas? Pois é, a gente até comentou sobre isso, né? Esses indicadores que a gente tem elevados estão diretamente relacionados aos locais que a gente tem também indicadores socioeconômicos que precisam bastante melhoria, né? Que relação é essa? Assim, na verdade, as condições socioeconômicas adversas, elas vão gerar desnutrição, vai reduzir aí a questão da própria defesa, né, da imunidade. Então, isso impacta diretamente para que as pessoas estejam, como foi dito já pela doutora Paula, preparadas para combater o bacilo na medida em que são infectados, ou seja, não desenvolver a doença. Então, as condições socioeconômicas, sim, têm relação com a tuberculose e diversas outras doenças que são doenças da pobreza ou doenças negligenciadas, né? E no caso, né, essa parte da população, ela também tem mais dificuldade em acesso ao especialista, ao médico, para tentar chegar a esse diagnóstico, que pode, né, prolongar ainda mais essa doença? Existe essa dificuldade nessas áreas onde tem pessoas mais vulneráveis? Sim, também, diretamente, né? Essa é a questão que a gente colocou também no início. É preciso que a população exerça o seu direito de cidadão. Então, todo mundo no Brasil tem direito garantido constitucionalmente à saúde. E é preciso ser atendido. Então, é preciso que a unidade esteja aberta, é preciso que a unidade tenha profissionais de saúde e nós, cidadãos, precisamos cobrar esse direito, né? Não tendo remédio, não tendo unidade aberta para me atender, eu preciso recorrer, porque é um direito garantido na Constituição. Com relação à baixa condição socioeconômica, eu acho que também passa pela condição de moradia, né? Que aumenta muito a condição de transmissão da doença. Exato, isso que a doutora Paula está falando é muito importante, porque as cidades com alta densidade demográfica, ou seja, aquelas que você aglomera muitas pessoas dentro de pequenos domicílios, isso também tem uma relação direta aí com o aumento da incidência da doença. Todo indivíduo que tem um parente dentro de casa com tuberculose diagnosticada deve procurar também o posto de saúde para fazer um rastreamento intradomiciliar se existem outros casos lá dentro que precisarão ser tratados, entende? Para quebrar essa cadeia de transmissão. Ótimas explicações. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. E essa diz o seguinte, a gente também aprendeu no programa, né? Você que ligou agora a televisão, seja muito bem-vindo ao assunto do dia. Hoje o tema em debate é a tuberculose e essa informação diz que a tuberculose afeta apenas os pulmões. Mito ou verdade? A gente viu que é um mito, né, doutora? Já vimos Pode que afetar não. Da mesma forma, na mesma agressividade, quando ela atinge outros órgãos? Sim, com certeza. Pode atingir rins? Rins, ossos, meninges, olhos, pâncreas, intestinos, pleura, pericárdio, meninges, enfim. E quando atinge, né, os outros órgãos, vai danificando esse órgão a ponto de poder gerar ali uma paralisia desse órgão ou não chega a esse ponto? Olha, o quadro clínico, ele varia muito a depender do órgão afetado. Por exemplo, em mulheres é uma causa de infertilidade, né? Então, nos rins é uma causa de uma infecção urinária que você não consegue logo descobrir a causa. Demora-se muito a dar esse diagnóstico. Nos ossos, você tem lesões onde se tem uma destruição óssea, de fato,
entende? Você tem uma deformidade óssea. E por aí vai-se, né? E o tempo desse tratamento? Também é um tempo de 6 meses a princípio ou é relativo? Depende também do quadro clínico? Alguns tratamentos, por exemplo, na tuberculose ganglionar, você pode estender esse tratamento para 1 ano. Em tuberculose óssea, você também pode estender o tratamento para 1 ano. Tudo vai depender da evolução clínica. E a gente poderia comparar, doutor Alexandre, em relação a se é mais grave, se é menos grave, quando não atinge ali o pulmão, quando atinge o pulmão de forma mais agressiva? É mais comum, né, o contágio, como a gente aprendeu com a doutora Paula, que é mais comum atingir ali o pulmão e fazer essa transmissão. Nos outros órgãos, é menos grave quando afeta? Uma forma boa de comparar isso é a frequência de pessoas que têm a tuberculose pulmonar. É muito maior, né? Então, consequentemente, a gente tem um número também muito alto de pessoas com a tuberculose mais grave. Então, e chega perto dos 90% dos casos de tuberculose diagnosticado, certamente são de tuberculose pulmonar. A dificuldade de identificar também tuberculose em outros órgãos pode ser que também leve aí um pouco mais de tempo e esse número também assim um pouco mais difícil de identificar. Mas certamente a relação da gravidade está com a frequência de pessoas infectadas aí maior com a forma pulmonar. E uma coisa que também influencia muito na gravidade é o estado imunológico do paciente, né? Se o paciente for imunodeprimido, a situação fica muito mais complicada. Quem está em casa deve estar curioso, né, de saber o que é que eu devo fazer para melhorar a minha imunidade, para eu não sair por aí e ficar mais suscetível, né, a pegar a tuberculose, mais vulnerável, melhor falando. Vamos ver as condições que favorecem o adoecimento. Por exemplo, os diabéticos estão muito susceptíveis a adoecer. O importante é ter sua diabetes sob controle. Está sempre fazendo esse controle nas unidades básicas de saúde e, ocasionalmente, eles vão encaminhar para um endocrinologista. Paciente com HIV, portadores de HIV ou AIDS, também deverão estar usando sua medicação antirretroviral, seu esquema antirretroviral e fazendo esse controle nos serviços apropriados de infectologia. Pacientes alcoolistas, na medida do possível, eu sei que é difícil, porque é uma doença também de difícil tratamento, mas procurar os acompanhamentos nos CAPs ou nos serviços de alcoólicos anônimos. Os tabagistas, da mesma maneira, tentar abandonar esse hábito. Pacientes que fazem uso de corticoide para alguma patologia deverão ser acompanhados por seus médicos a respeito do adoecimento em outras áreas. Por exemplo, deverão estar sempre sendo vistos do ponto de vista respiratório se acontece outra coisa. Não é melhorar a imunidade, é tentar controlar essa situação que reduz a imunidade. Situações também mais recentes na saúde pública, como o uso do crack, né? Tem sido com certeza um advento bastante importante do ponto de vista de aumentar tanto a suscetibilidade da pessoa individualmente, como também aumenta a mortalidade, enfim, dificulta o tratamento. Hoje em dia nós temos um dado muito preocupante, que é o aumento imenso de pacientes em população de rua, de tuberculose em população de rua. Eles têm 56 vezes mais chances de adoecer. E isso perpassa por um fundo social. E aí, infelizmente, a gente fica meio algemado, né, Alexandre? Dependendo de políticas públicas, depende para tirar essas pessoas da rua, para também tentar, né, barrar esse aumento. Exatamente, porque do aí uso vem de drogas na nossa sociedade. Vem todo um contexto social, entende? Porque aí vem droga, vem álcool, vem falta de moradia, eles se aglomeram, né? Enfim, muito complicado. Ok, vamos até uma outra tela, uma última tela para a gente saber se é mito ou verdade. A vacina BCG, ela evita que a pessoa tenha a tuberculose? Mito ou verdade? Bem, a vacina BCG, ela é feita no Brasil como lei. Em crianças de 0 a 4 anos, ela evita que ocorram as formas graves de tuberculose,
que são a meningite tuberculosa, que você já falou, e a tuberculose miliar. Tuberculose miliar é uma tuberculose disseminada, não só de pulmões, uma tuberculose que acomete gânglios, que acomete baço, fígado, e é uma forma muito grave de tuberculose. Ela pode proteger de 0 a 75% nessas formas, ok? Mas não evita que no futuro, em adulto, essa pessoa venha adoecer. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode enviar para a gente no 3424-1977, é a nossa linha interativa. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre a tuberculose, e a tuberculose pode acontecer também em crianças e adolescentes e provoca os mesmos sintomas, do que em um adulto, levando ali a febre, cansaço, falta de apetite, tosse por mais de 2 ou 3 semanas e por vezes o aumento de ínguas. Geralmente são necessários alguns meses para se diagnosticar essa doença, pois pode ser confundida, como bem falamos aqui no decorrer do nosso programa, com gripes e alergias. A tuberculose, ela pode ser pulmonar e extrapulmonar, afetando também outros órgãos das crianças. E sobre sobre essa incidência de tuberculose em crianças e adolescentes, a gente vai começar esse bloco do programa conversando aqui com os nossos convidados. A gente falou que pode existir sim a tuberculose em crianças e em adolescentes. No nosso contexto, nossa realidade aqui em Pernambuco, é muito comum acontecer? Tem muitos casos de tuberculose em crianças e adolescentes que a gente poderia iniciar falando aqui nesse bloco do programa, doutor Alexandre. Olha, a gente tem uma frequência de aproximadamente 8% de todos os casos, Isso, obviamente, vai variar muito de região para região dentro do próprio estado. A gente tem aí regiões onde você tem uma condição socioeconômica de maior vulnerabilidade, certamente você vai ter as crianças mais expostas, Esse número, essa frequência também varia quando você coloca, por exemplo, algumas outras condições, como, por exemplo, crianças que vivem em condição de rua. Então, essa frequência aumenta um pouco mais, tá? Aqueles adolescentes ou menores que são, que necessitam, de ficar privado de liberdade por algum tipo de transgressão da lei, também que convivem nessas unidades, de ressocialização, também estão mais expostos e têm mais risco de adoecer em função dessa coisa da aglomeração de pessoas, enfim. Quando se trata de criança e adolescente, é mais fácil dar sequência a esse tratamento sem ser quebrado no meio, Porque os adultos, às vezes, têm essa falsa ideia de que passou ali os sintomas e os sinais, não precisam mais da medicação, dá uma pausa no tratamento, que não poderia acontecer. Nas crianças, é mais comum, doutora? É mais fácil, dar sequência ao tratamento? Bom, talvez seja mais fácil pela responsabilidade dos pais em relação às crianças. Eu acho que o difícil nas crianças é o diagnóstico. Porque criança, mesmo tendo tuberculose no pulmão, elas não têm muitos bacilos no pulmão. Então, elas não eliminam bacilo do pulmão e, por consequência, não tem o escarro, aquele exame de escarro que o Alexandre falou no começo, ele não dá esse diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito, o Ministério da Saúde tem uma tabela com um score de pontos, onde se faz esse diagnóstico a partir de uma pontuação de dados clínicos e de exame físico, enfim. É feito por aí. Então, o diagnóstico é mais complicado. Mas eu acho que o comprometimento com o tratamento dos pais em relação à criança talvez seja mais fácil. Ok, temos muitas participações através do nosso WhatsApp, 99418-1206, muita gente mandando dúvidas e a partir deste momento vamos começar a repassar as perguntas para os nossos convidados. Você que está em casa tem dúvidas sobre o tema, deixa eu reforçar aqui, linha interativa 3424
1977, você liga, deixa sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler. 99418-1206 é aqui o nosso WhatsApp e a gente vai começar a repassar essas dúvidas. A primeira pergunta é da Márcia, ela que é do Cabo de Santo Agostinho. Ela diz que tem um irmão que já faz 2 semanas que ele está internado no hospital com suspeita de tuberculose. Ela diz que o problema maior é que ele já fez todos os exames necessários para o diagnóstico e sempre dá negativo. O que fazer nesse caso? Bom, se ele está 2 semanas, muito provavelmente o exame que dá o diagnóstico definitivo é a cultura para o bacilo. E a cultura para o bacilo não sai em 2 semanas. Ela demora de 30 dias a 60 dias. E provavelmente ainda não se tem esse resultado. Deve-se esperar para isso. Eu acredito que ele não vai ficar internado esse tempo inteiro. E aí, provavelmente, o médico ou o profissional de saúde que está acompanhando ele vai optar por fazer um teste terapêutico, que a gente chama, que seria dar a medicação por 30 dias e ver se esse paciente responde até o resultado da cultura chegar ou aguardar o resultado da cultura. Isso vai depender de cada caso, né? O profissional é que vai fazer a opção. É importante deixar claro que a grande maioria dos casos que estão em tratamento não precisam de internação hospitalar, né? Então, o tratamento ele vai ser feito no domicílio. Há uma recomendação, inclusive, que as equipes de unidade de saúde que estão naquela área acompanhem esse tratamento. Então, o agente comunitário ele pode fazer uma visita ao domicílio para verificar realmente se a medicação foi tomada, mas a grande maioria dos casos de tuberculose não precisa de internação hospitalar. Participação agora é da Maria, ela que é de 12 Carneiros, ela diz o seguinte: eu tenho um problema de asma e rinite alérgica. Esse quadro, né, pode virar uma tuberculose? Ela diz que tem uma certa frequência, quando ela está em crise, ela fica tossindo muito e demora a passar essa tosse. É a primeira dúvida, ela tem 3 dúvidas. Pode virar rinite e a asma? Pode virar uma tuberculose? Não. Ou não? A asma e a rinite por si só, não. Apenas se ela se automedicar com corticoide por um longo tempo, pode vir a se transformar. Ela pode vir a adoecer com tuberculose, mas isso em caso de automedicação pode acontecer, não estou dizendo que vai. A outra dúvida dela é a seguinte, Alexandre: se um membro da família tiver tuberculose, o que fazer nesse sentido, dentro de casa, para que ninguém pegue? Porque já que é uma doença contagiosa. Inclusive, a doutora Paula abordou isso há pouco tempo atrás, né? A primeira coisa é que a gente deve evitar o preconceito, né? Acho que para essa e para todas as doenças, as pessoas elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser tratadas da mesma forma, com respeito, com atenção. É claro que no caso da tuberculose é recomendável que nos primeiros 15 dias, que é o momento em que a medicação começa a fazer o efeito, né? Ou seja, após 15 dias a transmissão ela vai ser reduzida ou eliminada. Então, nesse período, o ideal é que essa pessoa ela tenha um quarto para dormir mais enfim, mas não há necessidade de afastar-se do convívio familiar, né? Então, é cuidado com a questão do ambiente fechado, dessa proximidade durante a noite para dormir, mas não necessariamente, e isso a gente recomenda muito, que o tratamento social deve ser o que toda pessoa merece, com dignidade e respeito, né? Ok, e a terceira dúvida que ela tem, ela fala que levou o neto para um clínico há 2 semanas. Ele estava tossindo, com febre e com o peito cheio de secreção. O médico passou amoxicilina. Ela fala que nem exame ele fez. E o menino tem febre também. O que é que a gente poderia falar dessa observação que ela faz? Ela está com essa preocupação por conta da tuberculose, que a gente falou dos sintomas, né? Falou da tosse persistente, falou também de um quadro de febre. E a dúvida dela é essa, né? E de secreção também. O neto, 2 semanas tossindo muito, com febre, peito cheio de secreção, foi repassado só ali a amoxicilina pelo médico, não fez nenhum exame. Ela deve ficar preocupada? Deve ir em outro médico para tirar a dúvida se ela está preocupada? Em geral, o antibiótico leva até 96 horas para fazer efeito. Ela não diz há quanto tempo o neto fez o uso da amoxicilina. Eu não sei se foram 2 semanas ou se quanto tempo ele usou.
Mas se ele não está melhor, eu sugiro que ela retorne ao médico e converse com ele, porque provavelmente ele vai solicitar os exames então. Ok, temos mais participações através da nossa linha interativa, muita gente também ligando, participando, e a gente vai ver de quem é a primeira pergunta, de quem é a primeira dúvida, do telespectador que ligou para a gente e mandou a seguinte pergunta. Olha só, vamos ver de quem é a primeira pergunta, da Maria do Carmo, de Jaboatão. Ela disse que o irmão, ele fez tratamento da tuberculose, mas está ingerindo bebidas alcoólicas e fumando muito. A tuberculose, nesse contexto, pode voltar? Maria do Carmo de Jaboatão, o irmão fez o tratamento da tuberculose, pode ter recebido o diagnóstico de cura, né? Mas está ainda ingerindo muita bebida alcoólica, pode? É importante dizer que o tratamento não é vacina, não vai prevenir para o resto da vida. Então, o que já foi colocado, inclusive, aqui, a doutora Paula já falou, tem algumas situações que vão deixar a pessoa mais vulnerável. O fumo, o alcoolismo. Então, é muito provável que essa situação se mantendo e ele tendo contato novamente com pessoa infectada, mesmo que ele tenha sido feito um tratamento adequado, ele pode se reinfectar e o fato dele beber e de fumar vai facilitar que a doença se reinstale, né? Ok, temos uma próxima pergunta, outra dúvida que chegou através da nossa linha interativa. Vamos ver de quem é essa próxima pergunta. Do Severino Xavier, ele que mora no bairro do Ibura, tem 59 anos. Ele disse que fez o tratamento da pneumonia e já fez transplante de medula óssea. Algumas vezes, né, tem infecção e tem uma tosse seca e com pouca secreção. Preciso me preocupar? Não, se ele está fazendo sempre o controle com os médicos que fizeram o transplante, ele não precisa se preocupar, desde que ele faça o controle regular com seus médicos assistentes. Não tem problema. Ok. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte, né? O exame é o PPD, é o exame para verificar se está com algum grau de tuberculose. Vocês conhecem esse exame? Sim, mas não é esse, né, o exame. Ela fala que o resultado do PPD deu 6, deu número 6. A médica passou uma medicação específica, mas aí ela fala sobre outro tema aqui que não está em debate no nosso programa. Então a gente segue com outra dúvida sobre a tuberculose. Você tem pergunta, né, sobre o tema, sobre a tuberculose, pode mandar para a gente. Eu quero só fazer uma ressalva. O PPD é o antigo teste, é o que se chama de teste de Mantoux. E ele só vai dizer tive ou não tive contato com o bacilo da tuberculose. Mas a gente já viu que nem todo infectado está doente. Então, é só para dizer isso. Posso estar infectado, mas posso não estar doente. Então, o PPD só diz isso. Tive contato com o bacilo. Posso estar doente ou não. Então faz sentido a pergunta da telespectadora, né, do PPD. A médica, ela disse que passou uma medicação e ela queria saber se a forma de tomar essa medicação, a gente não pode informar isso na televisão, né? A gente não pode dizer se você pode tomar, quantas vezes ao dia. É a pergunta que ela faz, porque ela diz que tem artrite, reumatoide e artrose. Eu queria saber em relação à medicação, ela tem que ir no médico, né, para tirar essa dúvida. Porque é o seguinte, existem algumas medicações que fazem com que a imunidade caia, que são utilizadas para quem tem artrite reumatoide. Então, é preciso saber se essa pessoa já teve contato com o bacilo da tuberculose. Porque ao usar essas medicações para artrite reumatoide, a tuberculose pode se manifestar naqueles pacientes que têm o bacilo em si. Então, fazendo PPD, sendo excluída a possibilidade de doença, dizendo somente estou infectado pelo bacilo, você pode usar uma medicação para prevenir o adoecimento. É única e exclusivamente isso. E é importante dizer que esse não é o exame para diagnosticar a tuberculose. Né? A gente tem um exame que é o do escarro, a coleta do escarro, que pode ser feito a baciloscopia ou um teste molecular que a gente tem disponível hoje em alguns municípios da região metropolitana. E, eventualmente, também o médico vai pedir um raio-x de tórax para fortalecer aí o diagnóstico, né? Ok, a participação agora é da Débora, participação interessante. Ela disse que teve tuberculose, fez o tratamento de 6 meses sem nenhuma pausa e após 1 ano ela voltou a ter a tuberculose, né, e fez um novo tratamento e ela seguiu à risca, quase 1 ano de tratamento. Depois, mais 1 ano, ela voltou a ter a tuberculose e descobriram que era tuberculose multiresistente. E ela queria saber qual o motivo de ter a tuberculose muito resistente, já que ela já fez todos os tratamentos, né, de forma correta, seguindo a risca e sem nenhuma pausa esse tratamento ela fez.
É porque, Débora, nem todo paciente que tem tuberculose multiresistente foi por interrupções. É porque já foi contaminado por um bacilo multiresistente. Infelizmente, no mundo, 50 milhões de pessoas estão contaminadas por bacilos multiresistentes, que algum dia vão adoecer. Infelizmente, você provavelmente já foi contaminada com um bacilo multiresistente. Mas você vai ficar boa, se tomar a medicação corretamente. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas fala o seguinte: os médicos da rede particular não conseguiram diagnosticar o meu estado, né? Só consegui saber que estava com tuberculose quando procurei o SUS. Senão ela disse que teria morrido, porque não recebeu esse diagnóstico. Olha, veja, não é comum. A gente tem a possibilidade de dar o diagnóstico na rede particular e na rede pública do SUS, né? Eventualmente pode ser que o exame que tenha sido feito não identificou, mas não é uma coisa comum. A gente tem esse exame disponível tanto na rede privada como no SUS a todo o Brasil, né? Ok, agora a gente tem um elogio aqui, né? A Maria do Cabo, a Maria de Dois Carneiros, mais uma vez ela participa aqui, que falou do neto agora há pouco, e ela diz que conhece a doutora que está no programa. Ela é boa demais. Olha só, doutora, um elogio e reconhecimento ao seu trabalho. É uma excelente profissional, ela coloca aqui, uma boa profissional, e a gente repassa aqui o elogio da Maria, ela que mora no bairro de Dois Carneiros. Obrigada, Maria. Vou pedir licença agora aos nossos convidados, que a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, porque eu tenho uma grande novidade para você que está em casa acompanhando ao programa Assunto do Dia. E essa novidade é a inauguração da nova loja Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas, ternos a partir de R$ 199,00 e vestidos sociais a partir de R$ 89,00. A Lady Eva entende como você se veste, por isso ela é especialista em moda evangélica. As roupas que estou usando aqui no programa também são de lá da Lady Eva. Lá você encontra preço bom e qualidade. Qualidade que você só encontra na Lady Eva. Confira esse recado. Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199,00. Vestidos de festa a partir de R$ 89,00. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Pois bem, tem Lady Eva Moda Evangélica em Boa Viagem, próximo ali da pracinha. Tem no Shopping Costa Dourada, no Cabo, e agora também no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica, essa a gente recomenda. Quer outras informações? Liga para o 3096-0099, 3096-0099, e com essa ótima notícia a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um pão de queijo fit. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Muita atenção e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Se você é daquele que tem poucas habilidades na cozinha, não precisa se preocupar, porque hoje eu vou ensinar a tornar o complicado super fácil e saudável. E a receita de hoje leva apenas 3 ingredientes. Nós vamos fazer um pão de queijo fit, uma ótima opção para o café da manhã ou para o lanchinho entre as refeições. Vamos começar? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 3 ovos, 180 gramas de queijo mussarela e 1 colher de chá de fermento em pó. Você vai se surpreender com a rapidez dessa receita. Nós vamos misturar tudo no liquidificador.
Primeiro eu vou colocar os ovos. Em seguida eu vou adicionar o queijo. Eu estou usando mussarela, mas você pode usar coalho também ou qualquer queijo da sua preferência. E o fermento. Agora é só bater. A massa já está pronta. Agora com uma colher eu vou encher forminhas de silicone. Feito isso, por cima eu vou polvilhar um pouquinho também de queijo mussarela. Agora nós vamos levar ao forno 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Essa foi a nossa sugestão de hoje, uma receita leve e deliciosa que você pode fazer em casa. E a gente se encontra no próximo Receita do Dia. Até mais! Até a próxima receita, Luciana Luna. E você que está em casa, perdeu algum detalhe desta receita? Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Lá na nossa fanpage você vai acessar facebook.com/assunto do dia e você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. A Luciana Luna, muito obrigado mais uma vez por mais uma receita aqui no quadro Receita do Dia. E olha só, por falar em coisa boa, vamos conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir deste momento. Olha só, 25 vagas para vendedor interno. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.018 é o salário, são 25 vagas para vendedor interno. Vamos a mais oportunidades de trabalho, agora tem 10 vagas para consultor de vendas. Para preencher uma dessas vagas, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.150 é o salário, 10 vagas para consultor de vendas. Vamos a mais oportunidades. Olha só, agora tem 10 vagas para operador de telemarketing. A exigência é de ensino médio completo, experiência não exigida. O salário é de R$ 937 o salário. E lembrando que essas 10 vagas são exclusivas para pessoa com deficiência. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando sobre tuberculose. Tem muita gente participando, interagindo e a gente vai repassar mais dúvidas aqui aos nossos convidados. Você quer participar? 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Temos aqui mais uma participação. A pessoa não se identificou, não colocou o nome nem o bairro, mas a gente responde, né? Vamos repassar a dúvida. Ela diz que está tomando isoniazida, essa medicação, né? 3 comprimidos de 100 miligramas. Em jejum, é correto ou tenho que me alimentar antes de tomar essa medicação? O que a gente poderia responder para essa telespectadora? Foi a mesma que mandou sobre o exame PPD. Que continue tomando assim, é melhor. Tá? Essa forma mais correta, né, doutora? Outra participação da Débora. A Débora diz o seguinte: tive alta em 2012
e em 2015 eu voltei a colocar sangue. Por isso faço o tratamento com Clenil, porque fiquei com sequela. Aqui o depoimento da Débora, telespectadora que participou, dizendo que há um certo tempo já está lutando, né, para ficar livre aí da tuberculose. 2012, em 2015 voltou a secreção com sangue, né? É comum ou é como está mais grave? Não. A tuberculose? Não, infelizmente depois da cura pode ocorrer essas sequelas e pode ocorrer sangramento, sim. Uhum. Temos aqui outra participação. A pessoa também não se identificou, mas diz o seguinte: tive tuberculose há 10 anos e desde então nunca mais tive saúde. Fiquei com pouca resistência física e também com chiado na respiração. O médico falou que eu fiquei com um estreitamento na via respiratória. Isso é verdade? Depois de um tratamento, a tuberculose é uma doença que dá muita destruição do pulmão. Uhum. Ela distorce muito a arquitetura dos brônquios e o paciente fica com uma certa tendência a ter mais infecções, a produzir mais secreção e alguns a fazerem quadros semelhantes à asma. E ficam mais sintomáticos. Alguns sangram, como Débora falou, entende? Eles normalmente deveriam estar frequentando o médico, serem vacinados contra infecções, contra gripe, pneumonia. Muitas vezes requerem o uso de broncodilatadores, enfim. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta, que chegou através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta. Carol de Oliveira, né, ela que é de Boa Viagem, ela diz o seguinte: o tratamento das glândulas linfáticas é igual ao tratamento das glândulas pulmonares? Carol de Oliveira, de Boa Viagem. Os gânglios linfáticos, quando acometidos pela tuberculose, são tratados da mesma maneira que os pulmões. Uhum. Às vezes, o que vai diferenciar é só o tempo. Podem ser tratados por mais tempo. Ok. Próxima pergunta, outra pergunta que chegou através do telefone. Cecília de Santana, do Alto José do Pinho, tem 63 anos. Ela disse que fez um exame e foi diagnosticada com água na pleura. E o médico disse que era tuberculose. Isso é verdade? A tuberculose muitas vezes acomete a pleura. Para a gente ter um diagnóstico preciso de tuberculose pleural, é preciso estudar o líquido da pleura, as características desse líquido e muitas vezes fazer uma biópsia dessa pleura. Uhum. Mas se o médico falou, provavelmente é verdade. Próxima pergunta, de quem é? Da Lourdes Aparecida, ela que é de Carpina. Ela diz o seguinte: quando a pessoa tem pneumonia, o quadro pode levar a uma tuberculose? Não. A pneumonia a tuberculose não é a evolução de uma pneumonia maltratada. Pneumonia é causada por algumas bactérias e a tuberculose é causada por um bacilo, o Mycobacterium tuberculose. São doenças diferentes. Vamos a mais uma dúvida. Temos a pergunta agora da Margarida Gomes, do Vasco da Gama. A bronquite pode se transformar em tuberculose? Também não. A mesma coisa da pneumonia. Tem agentes etiológicos diferentes. Próxima pergunta que chegou através do telefone. A pessoa não quis se identificar, mas deixou a seguinte pergunta: minha irmã tem 56 anos e há mais de 10 anos ela foi diagnosticada com asma alérgica. Ela toma vários medicamentos. Por conta dessa asma, ela pode desenvolver a tuberculose? É uma dúvida muito comum, né? Essa pergunta da asma, da tuberculose, de uma alergia, se pode levar a tuberculose. E a gente viu que não, né? Não, a asma por si só não pode desenvolver. Agora, existem pessoas que se automedicam com corticoide de forma contínua e o uso do corticoide de forma contínua pode predispor ao adoecimento pela tuberculose. Não é a asma que predispõe, é o uso de corticoide continuamente auto-administrado. Outra pergunta também sem identificação, a pessoa quer saber se a medicação, né, contra a tuberculose, ela pode apresentar efeitos colaterais? Podem, mas a grande maioria são todos contornáveis. É preciso ter um acompanhamento médico e isso normalmente se resolve com facilidade. E esse é um ponto importante porque às vezes isso é motivo para o abandono do tratamento, né? Então, assim, o fato de ter esses efeitos adversos da medicação e não procurar o médico
né, imediatamente, e isso fazer com que ele deixe de usar a medicação é um motivo importante aí da saída do tratamento, né? A Carla quer saber o seguinte, o que é levado em consideração para chegar à resposta final de cura da tuberculose? Acho que se analisa várias coisas, né, para chegar e dizer para o paciente que ele está de alta, recebeu alta porque ele está curado da tuberculose. Um dos parâmetros que a gente utiliza mais é o ganho de peso. Depois disso, vem outros parâmetros clínicos. O paciente melhora da tosse, o paciente praticamente não tem expectoração, as lesões radiológicas evoluem e muitas vezes se consegue colher algum material expectorado e já não tem mais bacilo, como tinha antes, ou a cultura desse material é negativo. Enfim, são vários aspectos. E é importante que durante o tratamento, nos primeiros meses, ele vai precisar fazer a baciloscopia, né, que é o exame do escarro de novo. Isso vai ajudar o médico a verificar se o tratamento está tendo efeito e, eventualmente, até ver se existe outra bactéria mais resistente ali, caso aquela medicação inicial ela não esteja resolvendo. Então, é preciso ir também mensalmente, né, ao médico para poder fazer essa requisição do exame e fazer o exame direitinho para acompanhar se o tratamento está dando certo. O que Alexandre diz é extremamente importante. O paciente não vai receber o diagnóstico hoje, daqui a 6 meses vai saber se está curado ou não. Ele tem que ser acompanhado mensalmente, porque tem que ser visto os sintomas colaterais, os efeitos colaterais que foi feito na pergunta anterior, e tem que ser visto também a resposta terapêutica desse paciente, né? Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. E a pergunta de hoje foi a seguinte: você conhece os sintomas da tuberculose? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram, 68% falaram que sim, que conhecem os sintomas da tuberculose. 32% falaram que não. Eu acredito que após assistir aqui ao programa Assunto do Dia, se a gente refizer a pergunta, muita gente vai responder que sim, né? Que foi muito bem tratado o tema no decorrer do nosso programa. Estamos agora na reta final do Assunto do Dia. Desde já queremos agradecer aqui a participação dos convidados, Dr. Alexandre Menezes, epidemiologista e supervisor do programa Sanar da Secretaria Estadual de Saúde. Dr. Alexandre, muito obrigado pela participação. Agora o espaço fica aberto para um último recado. São as considerações finais. Pode ficar à vontade. Bom, nós que agradecemos, Bobino, é importante esse debate, parabenizamos a emissora por isso. Eu acredito, como você disse, que a partir de agora, né, esse número de conhecer os sintomas, esse número de pessoas vai aumentar, isso é muito importante. É muito importante também que as pessoas exerçam seu direito de cidadão. O Sistema Único de Saúde, né, o SUS nacional, ele disponibiliza tanto o diagnóstico como o tratamento. Todas as secretarias municipais de saúde, elas devem oferecer isso nas suas unidades de saúde. Então é importante que as pessoas, ao perceberem-se com esses sintomas de tosse aí por mais de 3 semanas, procurem imediatamente o diagnóstico médico para, se for tuberculose, iniciar o tratamento, porque tem cura. A cura ela vai ser feita com medicação que é gratuita, e todo cidadão tem direito a buscar esse serviço. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Alexandre. Eu também queria agradecer a doutora Paula Ataíde, pneumologista do Hospital Português e também do ambulatório de referência, né, de tuberculose do Hospital Otávio de Freitas. Doutora, muito obrigado também pela participação. Um último recado, pode ficar à vontade. Muito obrigada. Obrigada por essa janela que você abriu aqui para a gente falar sobre essa doença. Eu faço minhas as palavras de Alexandre e quero mais uma vez pedir a todos aqueles que começarem seus tratamentos, jamais abandonem eles no meio, mesmo se sentindo melhores. E sempre que tiverem tosse ou secreção por mais de 2 a 3 semanas, procure suas unidades básicas de saúde para fazerem sua investigação. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!